E aí, rapaziada, primeiro jogo do Bahia na temporada 2026, jogando com o time sub-20, meio que mesclado aí, né? Mas o Bahia conseguiu triunfar. Bahia venceu a equipe do Jequié na Fonte Nova, que ó, vou falar uma coisa pra vocês, tá, gente? Com toda sinceridade. Esse jogo do Bahia com a equipe do Jequié é o segundo jogo que eu vejo na temporada, assim, do futebol brasileiro, né? Antes a gente vê um jogo aí europeu, uma coisa e outra, mas de campeonato estadual, eu ainda não assisti um jogo do campeonato estadual do Ceará. Ontem eu vi um jogo do campeonato estadual de Pernambuco, né? E o Sport empatou, o Sport Sub-20 também, tá, gente? Empatou com a equipe do Jaguar, 2-2. O jogo foi na Arena de Pernambuco, Jaguar com o mando de campo. Agora, gente, o time Sub-20 do Bahia, ó, é muito melhor que o time sub-20 do Sport, né? Essa vitória, esse triunfo de hoje contra o Jequié no início do Campeonato Baiano dá ao Bahia aí a possível liderança, porque ainda não vi todos os resultados da rodada, né? A não ser que algum clube tenha ganho com uma margem de gol muito maior do que o Bahia venceu, assume a liderança, mas a princípio o Bahia seria líder do Campeonato Baiano, já caminhando na frente do Vitória, que é o principal rival, já que o Vitória empatou ontem no Barradão, né? Os dois grandes clubes da Bahia, Vitória e Bahia, tiveram a oportunidade de iniciar vencendo no campeonato, jogando a favor do seu torcedor. O Vitória jogou no Barradão, não venceu, empatou o jogo. O Bahia com o Sub-20 hoje jogou na Fonte Nova, uma assistência de público muito boa. Parabéns para vocês aí, torcedores do Bahia. Gostei muito do que eu vi, tá? Primeiro, o time do Bahia jogou bem. Segundo, uma assistência de público bem honesta para o começo de temporada. A gente sabe que essa época do ano, não só em Pernambuco, mas também na Bahia, é carnaval, né, gente? Então, a galera, mesmo assim, ainda foi para o estádio valorizar a prata da casa, que foi algo que não aconteceu ontem na Arena de Pernambuco. Eu sei que o jogo era na Arena de Pernambuco, é mais longe de chegar na Arena de Pernambuco do que de chegar na Fonte Nova, por exemplo, né? A Fonte Nova é no centro da cidade, ali e tal. A Arena de Pernambuco é fora, é na Zona da Mata, é em São Lourenço, né? Mas mesmo assim, parabéns à torcida do Bahia. Claro que o Bahia vive um momento muito melhor do que o Sport, né, gente? Bom, e hoje o Juan Pablo mostrou para mim, vocês lembram que eu fiz uma pergunta em outro vídeo, perguntando de, pô, torcedor do Bahia, me explica aqui, será que o Juan Pablo realmente vale tudo isso, aquela coisa toda? Porque eu achava, e continuo achando, tá? Que o Del, pelo menos até antes desse jogo aqui, que o Del era mais jogador do que o Juan Pablo. Mas hoje, vendo as movimentações do Juan Pablo, vendo os gols que ele fez e tudo mais, claro que eu não vou tirar o mérito do Del. O Del também é um grande jogador. Mas hoje, o Juan Pablo, jogando bola dentro de campo, chegou para mim e fez, nerd, tô aqui, pai. Calma, me respeita. A minha multa é 1,2 bilhão de reais, não é à toa, né? Gostei muito do futebol do Juan Pablo, tá? Gostei muito. E arrisca dizer, esses dois meninos, Del e Juan Pablo, e talvez mais um ou dois da base do Bahia, desse time que jogou hoje no Sub-20, eles necessitam imediatamente estarem no elenco principal. Rogério Ceni tem que entender que esses dois moleques necessitam ser lançados no time principal. Se eles vão ser titulares ou não é outro tema. Mas Juan Pablo e Del necessitam, e talvez mais um ou dois, tá? Necessitam estar no banco de reservas. Ou necessitam, de uma vez por toda, incorporar o espírito do time principal. Esses moleques já não podem mais jogar no time sub-20. Não podem. O time sub-20 do Bahia fica com outra galera que está chegando do sub-15, do sub-16, do sub... no raio que o parta. Esses dois meninos necessitam estar no banco de reservas do time principal. E aí, Rogério Ceni vai acionando aos poucos. A mesma coisa que fez com o Thiago. Thiago era base do Bahia, começou a treinar ali com o principal, começou a ser banco de reservas, começou a ser acionado. Aí o Lúcio foi vendido, Thiago começou a entrar, aproveitou as oportunidades. Se não me engano, o Thiago ano passado fez 10 ou foi 11 gols na temporada, já não me lembro, mas ajudou e muito o Bahia e foi vendido. Os 10, 11 gols que o Thiago fez ano passado
na temporada, ajudaram o Bahia a não perder jogos, a pelo menos empatar ou vencer, com gols do menino ali, jogando bola. Thiago joga muita bola. Acabou sendo vendido para o futebol da MLS, né, o soccer lá, o futebol americano, entendeu? Se não me engano, foram 27 milhões de reais, mas tem gatilhos e tal, aquela coisa toda. A venda pode chegar a 33 milhões de reais, tá? Que foi um bom dinheiro, uma boa venda que o Bahia fez. Claro, ele saiu mais barato do que Biel, saiu mais barato, praticamente o mesmo preço do Tassiano, mas enfim, paciência, o Grupo City é quem sabe, como vocês mesmos dizem, o Grupo City é quem sabe, né? Bom, Bahia vence o Jequié na Arena Fonte Nova, larga na frente rumo ao título do Campeonato Baiano. Eu arrisco a dizer que quando o Bahia começar a jogar com os titulares, vai passar por cima. Outra coisa que eu queria destacar. Esse time que jogou hoje, esse time, lembre-se que daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro. Então, é necessário dar um pouco de ritmo de jogo aos jogadores principais, não é? Mas, quando começar o Campeonato Brasileiro, é necessário que o Bahia ainda coloque esse time aí sub-20, que hoje venceu o Jequié, para jogar algumas partidas. Talvez, se coincidir clássico com vitória, não, porque clássico é outro tema, não é? Os meninos podem tremer na base, principalmente se o jogo for lá no Barradão. Aí tem que entrar a força máxima mesmo, ok? Mas, se quando começar o Campeonato Brasileiro ainda tiver algum jogo intermediário contra, sei lá, Jequié, ou sei lá, qualquer outro time aí do futebol baiano, um time menor, essa gurizada tem que jogar. Para dar ritmo de jogo também aos meninos. E o profissional ficar ligado nos jogos do Campeonato Brasileiro. Este ano não tem Copa do Nordeste. Então vai chegar um momento que um jogo ou outro do Campeonato Baiano é no meio de semana e o jogo da Série A no fim de semana. Ou vice-versa, não sei. Então aí vai colocando o time titular para dar ritmo de jogo. Agora, eu arrisco a dizer que quando o time titular do Bahia entrar em campo neste Campeonato Baiano, vai atropelar, gente. Bahia é favoritaço a vencer esse Campeonato Baiano de 2026, ok? No meu desejo, eu espero que esse título do Campeonato Baiano, caso o Bahia vença, não seja o único. Que o Bahia vá buscar coisas grandes. Este ano não tem Copa do Nordeste. Então, para mim, que faço conteúdos também para o Bahia, né? Neste canal e no outro, a esperança, até porque se o Bahia vai bem, todo mundo ganha, a esperança é que o Bahia vá buscar título, gente. Caia para dentro numa Copa do Brasil, caia para dentro numa Libertadores, caia para dentro na Série A do Brasileiro. Se por acaso na Libertadores aconteceu o que aconteceu ano passado e o Bahia cair para a Sul-Americana, tem que levar a Sul-Americana a sério. Tem que levar a sério, gente. Daqui a pouco vai ter a Recopa Sul-Americana. Lanús e Flamengo vão disputar mais um título. Porra, podia ser o Bahia, velho. Se o Bahia tivesse levado a Sul-Americana ano passado a sério, agora, final de janeiro, fevereiro, acho que é em fevereiro, quando for a Recopa, seria Bahia e Flamengo. E o Bahia poderia levantar mais um título internacional. Então, eu volto a bater naquela tecla. É necessário levantar títulos grandes. Mas, como neste momento estamos falando do Campeonato Baiano, para mim, pelo que eu vi hoje, o Bahia é disparado favorito a ser campeão do Campeonato Baiano deste ano de 2026. Ok, galera? Bom, agora vamos aguardar, né? Volto a repetir aqui, daqui a pouco os titulares têm que entrar para dar ritmo. Dia 28 já tem Série A do Brasileiro contra o Corinthians lá em São Paulo. O Bahia não pode começar perdendo. O Bahia tem que arrumar um empatezinho maroto ou vencer o Corinthians lá na arena deles, né? Lá na Arena Neoquímica Arena. Mas, quando começar o Campeonato Brasileiro, se tiver jogos intermediários, por exemplo, Bahia joga contra o Corinthians, meio de semana tem um jogo com um time pequeno do Campeonato Baiano, fim de semana tem Campeonato Brasileiro novamente. Aí eu colocaria o time titular contra o Corinthians, nesse jogo intermediário dava uma mesclada, e lá no Campeonato Brasileiro também utilizaria o time principal. Ou então, Rogério leva alguns bons jogadores do Bahia para o banco e deixa a gurizada jogar no meio de semana. E aí o Everton Ribeiro, sei lá, o Luciano Juba, tal, vai entrando aí no segundo tempo para dar uma cadenciada, o ritmo de jogo. É assim que eu faria, né? Porque assim, os titulares têm que jogar também o Campeonato Baiano para pegar ritmo de jogo. Porque
Porque jogador de futebol é o seguinte, passa 20 dias sem jogar, já perdeu o ritmo de jogo. É uma coisa impressionante. Aí tem que voltar a fazer o mesmo trabalho todo ano para poder recuperar de novo o ritmo de jogo, porque senão sabe como é, né? Então, Rogério agora tem uma pulga aqui na cabecinha, porque essa molecada que jogou hoje contra o Jequié merece pelo menos 3 ou 4 jogadores aí, além do Del, claro, Del e Juan Pablo, e mais 2 ou 3, merecem estar no banco de reservas. Merecem. Esse time não pode ficar no sub-20. Del e Juan Pablo não podem ficar mofando lá no sub-20. Tem que jogar no time titular. Bancos de reserva, vão para o banco e você é opção de mudança no segundo tempo, caso o Rogério Ceni preferir. Esta é a minha opinião. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal, viu, galera? Se aparecer um botão de hypar, hype esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Melhor conteúdo esportivo do YouTube, né? De futebol é show, vem fazer parte do clube.